gravando. Amém? Quero agradecer a Deus em primeiro lugar pela oportunidade de nós estarmos aqui hoje. Quero agradecer ao meu pastor Edson, o anjo da igreja, sua esposa, casal maravilhoso que eu conheci e aprendi a amar. Vocês têm o dom do amor, Casal abençoado que eu agradeço muito a Deus, é uma honra muito grande receber o Senhor ao lado de vocês. Quero agradecer ao pastor Carlos Alberto, meu pai na fé, pastor Vermelho, pastor Joelson, pastor Marconi, aos obreiros da igreja, às irmãs, aos irmãos. É uma família, Nós somos realmente uma família. E o Senhor diz assim, um ao outro ajudou, e o Senhor disse: esforce-te. O intuito desse ministério é o crescimento da obra, e manter as ovelhas que já estão aqui firmes para ir para o céu. Esse é o intuito da Igreja Cristã Pentecostal da Bíblia, amém? Sem perda de tempo, vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 90. Eu estava em casa e o Senhor falou assim para mim: você vai pregar a palavra. Eu falei: amém. Aí o Senhor me deu a palavra e eu falei: quando eu tiver a oportunidade eu vou trazer, Senhor, a palavra que o Senhor está mandando eu entregar. E aí, para minha surpresa, nosso pastor pediu para mim estar trazendo a mensagem hoje, confirmando tudo aquilo que Deus falou no meu coração. A palavra do Senhor diz assim: que quem tem ouvidos ouça o que o Espírito Santo diz à igreja, Nós estamos aqui simplesmente como mensageiros de Deus para poder passar para a igreja as ordens que vêm do céu. Porque que nós mesmos não temos nada para oferecer. Nós dobramos o nosso joelho, oramos e o Senhor fala: eu quero que você fale isso. E nós simplesmente somos garçons do Senhor, servimos à mesa. Amém? Quem abriu no Salmo 90, dê glória a Deus, aleluia. Com a licença do anjo da igreja, eu queria que a igreja se colocasse de pé em reverência à palavra do Senhor. Amém? Salmo 90 diz assim: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que Tu formasse a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade Tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição e diz: volvei, filhos dos homens. Porque 1000 anos são os teus olhos como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Tu leva como corrente de água, e são como um sono, são como a erva que cresce de madrugada. De madrugada cresce e floresce à tarde, e corta-se e seca. Pois somos consumidos pela tua ira, e pelo teu furor somos angustiados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto. Pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação, e acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. A duração da nossa vida é de 70 anos, e se algum pela sua robustez chega a 80 anos, o melhor dele é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e da tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos um coração sábio. Senhor, mais uma vez nós estamos aqui, meu Pai, em concordância com a oração da Tua serva. Pai, eu te agradeço por essa rica oportunidade que nós estamos aqui trazendo essa palavra. Pai, que Tu repreenda Satanás do mundo espiritual e toda a força do diabo e toda a fúria do inimigo. Nesse momento nós repreendemos todo o mal, que o sangue de Jesus nos cubra nessa noite, e que nós possamos sair daqui instruídos, meu Pai, debaixo do Teu poder e da Tua palavra que é santa. Nessa noite, meu Pai, nós estamos aqui para Te adorar em espírito e verdade, saindo daqui, meu Pai, instruídos pelo poder da Tua palavra nesse ano que entra, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar, dando glória a Deus e aleluia. Aleluia, glória a Deus e aleluia. Louvado seja o homem do Senhor que é santo. Aleluia. Versículo 9 ele diz:
pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação, e acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. A duração da nossa vida é de 70 anos, e se algum pela sua robustez chegar aos 80, o melhor deles é canseira e enfado. Versículo 12 diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos um coração sábio. Aqui nós temos jovens, nós temos pessoas de meia idade e já temos algumas pessoas de uma certa idade avançada. E essa palavra é para todos nós. Por quê? Porque o tema da minha mensagem é: deixe um legado. Deixe um legado. E a definição, meu pastor, de legado, no sentido figurado, é o que é transmitido às gerações que se seguem. O ano de 2026 está começando. Muitos fizeram vários planos em 2025 para trás. Muitos conseguiram conquistar muitas coisas, mas muitos também não conseguiram conquistar nada, e ainda está passando o tempo e as coisas não se sucederam. E nessa noite o Senhor fala para mim e para você uma coisa muito importante, que nós devemos ter uma metanoia na nossa mente, mudar a nossa mente em algumas coisas, e entendermos que daqui a pouco nós vamos nos apresentar no tribunal de Cristo, que daqui a pouco o nosso corpo vai tombar, que daqui a pouco pode ser jovem, criança, adolescente, mais adulto ou menos adulto, aleluia, nós vamos, aleluia, chegar naquele cemitério Vale da Paz. Nós vamos chegar naquele grande dia, e eu já fui pastor e já fiz alguns velórios no cemitério Vale da Paz, pela Pentecostal da Bíblia, e quando nós vemos aquele corpo que está ali na frente, nós vemos o nosso irmão, a nossa irmã, ou então algum parente nosso, e nós vemos, meu Deus, chegou o dia dessa pessoa, chegou a hora dessa pessoa, e nós começamos a fazer uma reflexão da nossa vida mesmo, e nós começamos a pensar o que poderíamos fazer de melhor, aleluia, e o que nós deixamos de fazer. Essa mensagem de 2026 é uma mensagem para mim e para você refletirmos o que podemos fazer de melhor para o Senhor. Nós vemos a nossa pastora falando uma coisa muito séria e muito importante. Nós temos que enquadrar a nossa vida na vontade do Senhor, e a mensagem que está sendo colocada aqui hoje é para que nós possamos entender, aleluia, que nós temos um fôlego de vida, acordamos de manhã, então ainda existe uma chance para nós fazermos a vontade do Senhor. E é por isso que nasceu essa mensagem. No sentido jurídico, pós-mortem refere-se ao evento e condições, medidas que ocorrem ou efeitos após a morte de uma pessoa, como a sucessão, partilha de bens ou investigação de causa-morte. Quando nós viemos na igreja, nós falamos de vida, e vida em abundância, mas a maior vida que Deus pode dar para nós é a vida eterna, porque nós temos um máximo de 70 a 80 anos que nós podemos chegar, e nós traçamos para 2026 vários projetos, pastor, e vários planos. Mas será que o Senhor está incluído no teu plano para este ano? Será que nós, aleluia, não podemos fazer um pouco mais para o Senhor, simplesmente em relação a termos um culto de domingo? Porque o Senhor nos chama para uma reflexão importante, e eu tomo posse dessa palavra para mim, e eu choro na presença do Senhor e lamento pelos dias que eu deixei de fazer alguma coisa para o Senhor, se preocupando com muitas coisas. Tem um filme que eu deixo para todos assistirem, que está na Prime Video, que é Nosferatu. É um filme interessante, que fala sobre a mente de Satanás. Ali não é uma possessão demoníaca, mas é uma forma de uma visão de um homem que está na prisão, indo para, aleluia, para o seu final de dia de vida, né? Indo para a cadeira elétrica. E o diabo toma esse homem dentro da prisão, e vem um psiquiatra para avaliar se ele é doido ou não, se as mortes que ele cometeu foram em sã consciência ou não, para testar a morte dele à noite.
E nós vemos duas coisas importantes que o diabo usa a boca daquele homem. Primeiro, ele usou aquele homem para gastar o tempo dele com coisas vãs. E o inimigo faz isso. A preocupação do diabo é fazer você se distrair e não se ater com as coisas de Deus. Porque se você vai se procrastinando a tua vida, eu vou deixar para amanhã, eu vou deixar para depois da manhã, eu vou deixar para depois da manhã, você está dando liberdade para o inimigo atrasar o projeto que Deus tem na tua vida. Lembrando que os grandes homens e mulheres de Deus já estavam em avançada idade quando começaram grandes ministérios. Abraão, Moisés e outros homens, Sara. Então nunca é tarde para nós acordarmos e entendermos que você foi muito mais chamado do que ser um profissional bom na tua área, seja na limpeza, seja advogado, seja professor, seja professora. Deus te chamou para fazer a diferença na terra. E é para isso que o Senhor nos chama, para esse despertamento. Isaías capítulo 66, eu vou ler aqui, eu estou gravando aqui, depois os irmãos compartilhem o vídeo, amém? Diz assim, Isaías 66, do versículo 21 ao 24, diz assim: tomarei algum deles como sacerdote e levitas, e a terra nova que hei de fazer estarão diante de minha face, diz o Senhor. Assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome, e será que desde uma festa da lua nova até o outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Aí ele fala a parte B do versículo, que é forte: e sairão e verão os corpos mortos dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, e nem o seu fogo se apagará, e será um terror para toda a carne. Deus nos chama para sermos sacerdotes, levitas, adoradores e serviçais dele. Mas aquele que avacalha na presença do Senhor e não faz aquilo que o Senhor coloca no coração de fazer, você está correndo um sério risco de perder a sua salvação. Porque Deus nos chama para uma oportunidade importante: ganhar almas para Ele. Deus nos chama para uma oportunidade importante de nós fazermos a diferença em 2026 e ganhar tesouros que vêm do céu, porque o tesouro da terra Ele vai nos dar. Entendermos que a alma do teu parente é preciosa, que esse banco que está vazio aqui precisa de pessoas como você, aleluia, compromissadas em trazer almas para cá e fazer com que o nome do Senhor seja glorificado. Não ficar somente na costa do anjo da igreja e da sua esposa e cobrando e falando: olha, o Senhor tem que fazer, o Senhor tem que fazer, a senhora tem que fazer. Não, a responsabilidade é de todos nós. Deus me deu, pastora, uma visão uma vez, eu achei interessante, e Deus me mostrava um corpo sendo operado em uma sala de cirurgia, e eu via o médico fazendo a cirurgia com o corpo aberto, e eu via os instrumentos cirúrgicos e os instrumentadores cirúrgicos dando para o médico fazer a cirurgia. E aí eu falei: Senhor, o que é isso? E aí o Senhor falou assim para mim: o corpo é a minha igreja. Eu estou trabalhando e estou fazendo uma obra dentro da minha igreja. O instrumentador cirúrgico são os obreiros, e cada obreiro tem uma função. Então, não adianta eu cobrar para o pastor Edson uma coisa, sendo que ele tem o dom dele da maneira com que Deus usa. Já o pastor Joelson é outro, o pastor Carlos Alberto é outra. Cada obreiro tem a sua função, e a igreja ela cresce dessa forma, operando a igreja através do poder do Espírito Santo. Essa é a função da igreja, é um ajudar o outro, cada um na sua função. Eu não posso fazer o que a irmã Maria do Carmo pode fazer, eu não posso fazer o que a irmã, aleluia, Cícera pode fazer, eu não posso fazer, porque cada um tem a sua função. Eu não estou no seu bairro, eu não estou na sua casa, eu não estou no meio da sua família, mas o Senhor diz na sua palavra: eis que vos dou poder.
para pisar na cabeça de serpentes, escorpiões, e toda a força do inimigo não lhe fará dano algum. Do que sai do altar é uma autoridade do céu, para você ser um embaixador de Cristo em 2026 e saquear o inferno. Mas como eu falei no filme, duas coisas que o inimigo gosta: de te enganar, de te procrastinar, ou seja, você ficar enrolando. Hoje eu não vou, amanhã eu não vou. E quantas pessoas que falaram que amanhã não vai e hoje está no cemitério Vale da Paz, e vai se dobrar diante do tribunal de Cristo e vai ter que dar conta do que você deixou de fazer, porque o Espírito Santo, ele avisa, como ele me avisa para mim hoje e para você. Daniel capítulo 2, versículo 2 diz assim: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, mas outros para a vergonha e desprezo eterno. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10 diz assim: porque todos devemos comparecer ao tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito no corpo, se seja bom, se seja mal. Quando o Senhor nos chama para um propósito, Deus ele nos escala para uma direção, e naquilo nós vamos dar conta de tudo que nós fazemos, principalmente quando se trata das coisas do Senhor. Nós vemos ali, eu estava pesquisando sobre os túmulos e sobre o que as pessoas foram ali, né? O que representaram ali, né? Quando você vê o Silvio Santos, você vai lembrar do que é do Silvio Santos: a alegria, a felicidade, a TV, né? Quando você vê, aleluia, outras pessoas que apareceram, aleluia, durante o ano, você chega e você vai lembrar da memória daquela pessoa, o que essa pessoa representou. Quando nós falamos sobre legado, é você chegar naquele dia e combater o bom combate, e entender que quando a igreja se reunir em torno de você naquele dia, vai saber que ali esteve um bom ovelha e uma boa ovelha do Senhor, que esteve segundo a vontade de Deus. E aí vai ter festa no céu, porque vão saber que você fez o melhor do seu Senhor. Se eu sou um bom advogado, eu vou ser um bom advogado para as pessoas, mas quando chegar no túmulo, vai ficar um bom advogado ali. Se eu for um bom, aleluia, atendente de mercado, todo mundo vai te elogiar e vai falar: nossa, que lindo, você é um bom trabalhador. Se você paga suas contas em dia, você é um bom pai, uma boa mãe, lindo, maravilhoso, parabéns, você é excelente para a sociedade. Mas o Salmo 49 diz: o que você daria pelo valor da sua alma? Ela é cara e não tem preço para que se pague. Quando nós vemos isso, nós começamos a fazer uma reflexão de nós mesmos, e eu chorei nessa mensagem, e eu falei: Senhor, eu perdi a minha vida com coisas fúteis. Que o Senhor tenha misericórdia de mim em primeiro lugar. Segunda coisa que o diabo não se preocupa, ele é paciente. Você acorda de manhã disposto, depois de uma mensagem dessa, na segunda-feira você se desperta para o Senhor, e você entende que hoje pode ser o seu último dia. Então, se hoje é meu último dia, Senhor, eu quero fazer o melhor para o Senhor, porque à noite eu posso estar contigo na glória. Então, se tem culto, eu vou para o culto. Se tem ponto de pregação, eu vou para o ponto de pregação. Se tem trabalho com o meu pastor Edson, eu vou ajudar meu pastor Edson, porque eu quero contribuir para o reino. Eu quero contribuir para as coisas do Senhor, porque tudo que nós fazemos para o homem fica aqui, mas o que fazemos para o Senhor, há um memorial no céu sendo escrito, e você vai dar conta de tudo aquilo que você fez, quer seja bom, quer seja mal. Aleluia. Apocalipse 20, do versículo 11 em diante, diz assim: eu vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Eu vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriu-se os livros, e abriu-se outros livros, que é o da vida,
e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago do fogo, e esta é a segunda morte, e aquele que não foi achado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Nós vamos ser julgados segundo as nossas obras, segundo aquilo que nós fazemos. Apocalipse 22, no versículo 12, diz assim: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar cada um segundo a sua obra. A salvação ela é gratuita. Eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador, suficiente Salvador. Eu vou para Cristo, amém. Mas se Deus te deu uma responsabilidade, zele pela responsabilidade que Deus te deu. Nós não podemos procrastinar mais a nossa família. Aí Deus me deu uma visão, pastores, de uma ampulheta. Não sei se você sabe o que é uma ampulheta. A ampulheta é aquela areia que desce e vai descendo assim. Aí eu vi a minha família toda. Eu oro pela minha família há 30 anos. E eu vi pastor Joel sua ampulheta e a areia assim, ó, bem pouquinha, acabando o tempo. O tempo está acabando. E nós não podemos ficar de braços cruzados. Nós não podemos ficar colocando só a responsabilidade nas costas do pastor, dos pastores. Nós temos que chamar para nós a nossa responsabilidade, andar como família de braço dado, ajudar um ao outro e fazer a coisa acontecer. Porque o diabo teme pessoa de joelho no chão, pessoa de compromisso com palavra, pessoa que ama o Senhor e ama a sua lei e faz a diferença na terra. A igreja está entendendo, não? Marcos 10, de 37 ao 41, diz assim: o pedido dos filhos de Zebedeu para sentar à sua esquerda e à direita de Deus. Os filhos de Zebedeu chegaram ao Senhor e falaram: Senhor, naquele dia, meus filhos podem sentar um do lado do Senhor, outro do outro lado, naquele dia, naquele dia na eternidade. Aí ele falou: você pode beber o cálice que eu bebo? Você pode fazer as coisas que eu estou fazendo? Porque naquele dia, quem vai sentar do meu lado é só aquele que é permitido pelo meu Pai. Naquele dia a gente vai ver Moisés. Naquele dia, meu pastor, a gente vai ver Elias. Naquele dia a gente vai ver Maria, agraciada, minha pastora. Naquele dia a gente vai ver essas pessoas e cada um vai ter o seu galardão. Cada um vai ter o seu galardão pela sua obra que fez. E o meu galardão? E o seu galardão, como é que vai ser naquele dia? Eu recebo em nome de Jesus que a minha unção vai ser igual, até maior de Moisés e Elias. E a sua também, em nome de Jesus eu profetizo que em 2026 a tua unção vai ser tão grande que você vai impactar as nações. Que Deus vai te usar poderosamente para fazer a diferença na terra. E as pessoas vão ter que ver que verdadeiramente você é uma agraciada, você é uma Débora, você é uma Maria, você, aleluia, é um Elias, você, aleluia, é um Paulo. Você se dispôs a fazer aquilo que Deus quer na tua vida. Pedro, ele era carnal, meu pastor. E Pedro diz assim: eis que te deixamos tudo e te seguimos. O que a gente ganha com isso? Porque é assim hoje a igreja moderna. O que eu ganho com isso para te servir? Quanto o pastor Edson vai me pagar de oferta para mim vir servir ao Senhor aqui? Afinal de contas, eu aprendi que para me servir Senhor, eu tenho que ter uma grana alta para receber, eu tenho que ter um carro do ano, eu tenho que ter luxo. Afinal de contas, eu aprendi assim. Mas aqui não é assim. Porque aqui o Senhor diz para Pedro que aquele que servir a Ele, o Senhor do céu vai dar 100 vezes mais nessa terra e na terra vindoura. Que aquele que deixar pai, mãe, irmão, filho ou filha, por amor de mim, aleluia, receberá e receberá muito mais dele, e é dele que você vai receber. Porque Deus também não vende os seus dons.
Porque é o que tem de revelamento, meu pastor. Olha, aqui eu sou um profeta tal, mas se você me der um carro, eu falo para você o que está acontecendo na tua vida. Não, Deus te dá força, Deus te dá poder, Deus te dá autoridade, Deus te dá a pesca, Deus te dá unção. Só você não procrastinar, só você não continuar vendo a Netflix em vez de vir para a igreja, só você entender que você foi chamado e chamada para 2026 encher a igreja Santa Rita de almas, aleluia, porque é isso que é a vontade do Senhor, aleluia. E aí nós vemos, e eu me espelhei em 2 homens para poder falar da experiência deles. O primeiro é Salomão. O Senhor consagrou a Salomão e foi apresentado, aleluia, para poder ser o líder daquele povo. Salomão, no seu vigor físico, na sua juventude, ele fez o livro Cantares de Salomão. O homem estava amando, estava lindo, estava maravilhoso, né? Estava forte. E aí ele inicia Cantares de Salomão falando assim: aleluia, Salomão, filho de Davi, o grande rei de Israel. Então ele foi, mostrou o poder dele, mostrou, aleluia, as riquezas, conheceu mulheres, fez cantares para uma mulher que ele amou. Mas o tempo passou, e é isso que o Salmo 90 fala. E eu, com essa cabeça que eu tenho hoje, se eu pudesse voltar atrás, eu teria mudado muita coisa na minha vida. E se eu sou pai, ou se eu sou mãe, eu pego essa mensagem no meu coração e falo: filho, a faculdade é importante sim, aleluia, o trabalho é importante sim, aleluia, mas esteja no centro da vontade de Deus, porque Ele ainda é o Deus que abre as portas e fecha as portas. Busque o reino dele, a sua justiça, e Ele vai te acrescentar todas as demais coisas. Como eu queria ter um pai ou uma mãe que pudesse falar isso para mim quando eu tinha 14 anos. Mas meu pai era católico e a minha mãe era espírita, e foi o que eu aprendi. Mas hoje você pode fazer a diferença, sendo usado por Deus para manietar o valente, para jejuar pela família. Ninguém vai até o inimigo sem jejuar, sem orar, sem se preparar. E aí você vai naquela pessoa e você fala de Jesus para ela. Louvado seja o nome do Senhor. E aí chegou a meia-idade de Salomão. A meia-idade de Salomão, ele começa a meditar nas coisas. É a nossa idade, de 40 para cima, a gente começa a olhar que não é bem assim, aleluia. E aí ele faz, aleluia, o livro de Provérbios. Ele começa a meditar nas coisas, ele começa a meditar naquilo que é bom para o Senhor, o que é certo, o que é errado. Ele começa a pesar na balança as coisas, ele começa a observar que o mundo não é bem assim, aleluia. Eu não posso dar os 2 pés na porta, eu tenho que ter um pouco de prudência, senão eu quebro a cara, e eu sigo a palavra como ela é. E ele começa a refletir isso, aleluia. E aí ele começa falando: Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Ele já está mais ali para trás. Ele começou a falar assim: peraí, eu não sou tão rei assim, eu estou vendo que o negócio está complicado, eu estou vendo que eu tenho falhado com o Senhor, aleluia. Salomão começou a meditar. E aí você começa a meditar: e aí, como é que ficou a minha vida cristã? Como é que eu estou com a igreja do Jardim Santa Rita? Como é que eu estou com os meus pastores? Como é que eu estou no meu ministério? Você começa a meditar. E aí, como é que está a minha família? Será que ainda eu vou ficar passando dia após dia e vendo o meu filho drogado, vendo meu filho bêbado, vendo a minha família destruída? Ou eu vou me levantar realmente, me posicionar como Deus quer e lutar pela minha casa, pelo meu bairro e por aqueles que estão ao meu redor, porque é isso que o Senhor espera de nós. Mas aí passou o tempo, e aí ele faz o livro mais importante para ele e para nós, que é o livro de Eclesiastes. O livro de Eclesiastes é interessante, porque ele chegou na velhice, ele chegou nos 80, ele chegou acima dos 70, aleluia. A perna não funciona mais direito,
o cabelo chegou branco, os dentes começaram a cair, o negócio ficou feio, mas a sabedoria da vida fez ele entender. Aleluia. E aí ele começa falando, aleluia, palavra do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Ele não é mais o rei de Salomão, ele é um pregador que precisa da misericórdia de Deus. E aí ele fala, vaidade, vaidade, tudo é vaidade. O muito estudar é vaidade, o muito trabalhar é vaidade. E aí no final de Eclesiastes, aleluia, do capítulo 12 em diante, ele fala, vou ler aqui para os irmãos: procurou o pregador achar palavras agradáveis, e o escrito e a retidão das palavras da verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres da congregação, que nos foram dadas pelo único pastor. E demais disso, filho meu, atenta, não há limite para fazer livro, e o muito estudar é enfado da carne. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus, guarde os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra, e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Então, o que eu estou batendo na tecla desde o começo, nós vamos nos comparecer no tribunal de Cristo. E hoje acordamos de manhã, estamos vivos, então ainda dá tempo de nós darmos o nosso melhor para o Senhor. Esquecendo das coisas que para trás ficam, prossigamos para o alvo. Se você errou, errou. Se você caiu, caiu. Se você procrastinou, procrastinou. Quem te acusa é o diabo. Nós não estamos aqui na posição de te acusar, nós estamos na posição de te ajudar, de te levantar e fazer você ser um vencedor na presença do Senhor. Porque essa é a função da igreja. Mas aí que começa a mensagem, porque Deus me deu a palavra nessa mensagem que eu vou falar aqui, e eu tomei um susto. Eu falei, meu Deus. E aí hoje, durante o dia todo preparando essa mensagem, o Senhor veio falando para mim, até chegar onde eu cheguei. E nós vamos para o Novo Testamento. Vai virar sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 9. E aí o exemplo que o Senhor mandou eu dar é o exemplo de um homem chamado Mateus. Nessa noite o Senhor nos conclama para falar: segue-me, deixa tudo e segue-me. Imagina ele apresentando diante do teu quarto de oração, você ali, aí você vê aquela imagem maravilhosa descendo de glória a poder, ele olhar com aquele olhar meigo, com as mãos furadas, olhar para o teu rosto e falar: segue-me. Como falar não para Jesus, irmão? Como nós podemos falar não para aquele que morreu por nós na cruz do Calvário? E aí eu chorei, porque eu, sendo Pedro, eu falei muitos nãos. Mas eu estou com 57 para 58, estou vivo, então ainda eu tenho tempo para consertar o que eu errei no passado. Ainda dá tempo para nós darmos o nosso melhor vinho ao Senhor e para a sua igreja. Aleluia! Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus. Ele disse-lhe: segue-me. E ele levantou-se e o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, sempre aqueles que apontam os dedos, disse: vendo isso, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com publicanos
publicano e pecador, Jesus, porém, ouviu e disse: não necessita de médicos são, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores de arrependimento. Mateus era cobrador de imposto, ele era publicano, ou seja, ele trabalhava para Roma, ele recebia o dinheiro que vinha de Roma, ali dos impostos dos judeus. Por isso que os judeus tinham muita raiva dele, pastor Edson. Não ia com a cara dele. Mas sabe o que é bom, pastor Edson? Os homens julgam a pessoa pela capa, mas Deus sabe quem é o coração de Mateus. Se o homem, aleluia, se nós formos julgados pelos fariseus, eu não estaria nem nesse altar hoje. Mas como Deus viu eu nas minhas fraquezas, Ele falou assim: eu acredito em você, você tem potencial, eu vou te levantar de novo e vou te usar. E quando nós vemos esse homem chamado Mateus, aleluia, todos tinham muita raiva dele, muita fúria, aleluia, chamava ele de traidor, não gostavam dele, aleluia, mas o Senhor achou graça em Mateus. E uma coisa que é interessante, quando o Senhor disse segue-me para ele entendeu que ele estava perdendo tempo com coisas que o dinheiro não vai comprar a eternidade para ele, que ele entendeu que ele tinha que buscar a vontade do Senhor em todas as coisas, e Deus iria dar riquezas importantes para Mateus. E quando ele deixou tudo, ele começou a segui-lo. E quando ele começou a segui-lo, Deus começou a mudar a história de Mateus. Quer sair da mesmice? Quer sair do deserto? Quer sair de ficar implorando coisas para as pessoas ou por situações? Segue a vontade do Senhor, porque através dele ele abre portas, ele entra com providência, ele cura a tua família, ele faz coisas tremendas. Eu me lembrei de Ageu, aleluia, a minha casa está deserta, e o que você ganha está com o saco furado, e ainda eu sopro. Por quê? Porque a minha casa está deserta. E eu falei: Senhor, me perdoa as vezes que eu deixei a tua casa deserta para eu fazer aquilo que eu achava que eu tinha que fazer. Eu trabalhava de Uber 12 horas, irmão, eu não ia para a igreja, eu virei um quente domingueiro. Só que aí o Senhor começou a me brecar e me mostrar que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que sai da boca de Deus. E aí num belo dia foi um motor destruído, e Deus falou: você vai fazer a minha vontade ou não? E foi R$5.000 de prejuízo. Só que o Pedro aqui, pastor, arrumou o carro e continuou fazendo a minha vontade. Num belo dia, numa segunda-feira, meti o carro na traseira de um tracker, trabalhando de Uber. Aí Deus falou para mim de novo: Pedro, você vai continuar fazendo a sua vontade? Segue-me. Irmão, a gente pode batalhar e lutar contra os homens, contra Satanás, mas não queira ter Deus como teu inimigo, não. Porque se a gente ter o Senhor como nosso inimigo e fechar a cara e falar: eu não vou fazer a vontade tua, aí Deus vai tratar com você como Ele tratou comigo. Por isso que eu estou aqui hoje, senão estava lá em Campinas ainda. Aleluia. Então, quando nós vemos a situação de Mateus, nós vemos uma chamada importante, na qual ele entendeu o propósito. Apocalipse 2:17 diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, darei de comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Espera aí, deixa eu ver se eu entender.
Eu faço a vontade do Senhor, eu faço a obra, eu faço o querer de Deus, vou para a glória, e quando eu chego lá, Deus vai me dar uma pedra branca, e Ele vai olhar eu pelas obras que eu fiz, e eu vou ter a eternidade toda com esse novo nome. Que você vai ter que querer ser marcado na eternidade. Quando as pessoas olharem você, quando o Senhor olhar você, não vai ser com julgamento, nem de destruição, não. Mas cada um vai ter o seu galardão naquele dia, cada um vai ter a sua posição na eternidade naquele dia. E nós somos chamados para fazer o quê? A diferença. Mateus entendeu isso. A pedra branca simboliza a absolvição, a aceitação de uma nova identidade, uma comunhão eterna. Aleluia! Nós somos muito distraídos em focar as coisas terrenas e os tesouros da terra, mas Deus quer derramar batismo com o Espírito Santo nessa igreja. Deus quer dar, pastor, nessa igreja dons espirituais. Deus quer dar nessa igreja o maior trabalho de evangelismo neste lugar, aleluia. Mas o pastor Edson não pode fazer isso sozinho. Ele precisa de mim e de você. Ele precisa de pastores, de homens e mulheres dispostos a fazer a diferença para o reino. Porque olha, eu vou falar uma coisa para você, meus amados, e eu não sei se você está percebendo isso. O grande avivamento está começando das igrejas pequenas, porque as igrejas grandes estão ficando corrompidas. E a gente vê na televisão muitos escândalos de pastores que deveriam ser um exemplo, mas eles não estão sendo mais. Mas aqui na igreja do Jardim Santa Rita, Deus me mostra os remanescentes, aqueles que são remanescentes, na qual o Senhor Deus tem uma coisa tremenda. Na lápide de Mateus poderia estar sido esquecido ali, simplesmente no meio do mato, escrito cobrador de imposto. Mas a partir do momento que ele entendeu a visão, entendeu o propósito, sabia que ele foi chamado e escolhido para um propósito e separado por Deus para algo grande, ele disse: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E aí ele fez a diferença. A partir do momento que nós nos entregamos à vontade do Senhor, Deus faz coisas grandes e firmes que você não sabe. Porque Deus capacita aqueles que estão dispostos a fazer a diferença. Ah, eu preciso ter teologia? Não, você precisa ter vontade, você precisa ter disposição, você precisa querer, você precisa amar a obra, você precisa amar as coisas do Senhor. Aí eu estou vendo o coração dela, eu estou vendo o coração dele, estão dispostos. Então eu vou derramar da minha glória, da minha unção e do meu poder, porque eu vou dar poder para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões. Você vai orar pelo enfermo, ele vai ser curado. Você vai orar pelo morto, ele vai ressuscitar. Milagres eu vou usar você, porque você se dispôs para mim em fazer o que eu te pedi em 2016. E é isso que é uma igreja forte. Nós vemos que o livro de Mateus foi escrito no ano 70 para frente, depois de Cristo. Quase 2000 anos depois, estamos lendo o evangelho dele. Olha a diferença. Se tornou um evangelista, fez o evangelho para os judeus, novos convertidos. Quando você fala de legado, você vai ver a história daquela mulher e daquele homem, e você vai ser marcado e marcada, não pela tua profissão e nem pelo teu trabalho, mas por aquilo que você é na presença do Senhor na eternidade. E eu achei interessante, meus pastores, eu vi o Marco Feliciano dando esse testemunho, eu achei interessante. E ele falou que no interior de São Paulo morreu um grande empresário, um homem de muito dinheiro. Era querido, era amado, era importante, porém ele só se preocupava com o trabalho.
ele não tinha nem tanto tempo para se preocupar com Jesus. Mas como ele deu muitos empregos, como ele foi uma pessoa amada, como ele contribuía com a cidade, né? Fizeram aquele cerimonial lindo, maravilhoso. Um helicóptero saiu e flores foram derramadas no seu sepulcro, enquanto o caixão estava descendo lá para baixo. As pessoas choraram, se abraçaram, se despediram, e lá ficou o corpo do grande e rico empresário. Isso é verdade que eu estou falando, não é conto da carochinha. No outro dia, uma irmã que fica de joelho no círculo da oração, ela foi acometida de câncer, e o câncer comeu ela. Ela fez quimioterapia, radioterapia, ela pediu oração para as irmãs. Jesus vai curar, né? Quando Jesus não quer curar, e quando Jesus quer levar. Essa irmã do círculo de oração foi para o UTI. As irmãs vieram, levaram flores, abraçaram, beijaram. Viram a história dessa irmã. Às vezes ela vinha sozinha, dobrava o joelho, a igreja não estava tão cheia, mas ela estava na presença do Senhor. Deus se manifestava. Ela é aquela irmã que podia contar com a oração. Eu posso contar com a tua oração? Eu posso contar? Ela ia lá, orava, e curava um, curava outro, o filho era liberto. Por quê? Porque tinha vida com Deus. E eu chorei porque eu falei: Senhor, eu não tenho vida contigo, eu sou um Pedro, eu te liguei. Misericórdia de mim, Senhor. Eu estou falando de mim, irmão. Eu não estou acusando ninguém aqui. Eu estou pregando pela misericórdia, porque Deus falou que eu ia pregar, e esse homem de Deus, usado pelo Espírito Santo, falou: meu filho, vai pregar. Ele é o anjo da igreja. E essa irmã, a dor vinha, aí a morfina veio. Eu enterrei minha mulher de câncer, eu sei o que é isso. A morfina. E aí o médico chegou para ela e falou assim: filha, grita, porque se você gritar, dá um pouco de alívio na tua dor. Ela falou: eu não vou gritar não, porque eu não quero dar mau testemunho para Jesus, eu quero guardar a dor em silêncio, mas eu sei que Jesus está comigo, porque eu sinto Jesus aqui. Que a gente possa ter isso, que a gente possa ter esse tesouro para 2026, que a gente possa almejar isso, irmãos, que a gente possa fazer a diferença para Jesus. Ela faleceu no mesmo lugar onde foi sepultado aquele empresário. Colocaram o corpo da irmã ali. Veio o pastor, fez o velório, veio as irmãs cantar o hino da harpa, adoraram o Todo-Poderoso e agradeceram a Deus pela história dessa irmã. As irmãs pegaram o caixão e foram levando a irmã para o sepultamento. Oraram e colocaram ela ali, agradeceram a Deus pela vida dela. Não oraram por ela, mas oraram por todos, para que o Senhor confortasse. Afinal de contas, aquela irmã, ela era muito importante para a igreja. Você é importante para a igreja. Não faz com que o pastor Edson sinta a sua falta, faz com que ele sinta a sua falta, porque se ele não sentir mais a sua falta, aí fica perigoso, né, mano? O pastor Edson tem que sentir a tua falta, a pastora tem que sentir a tua falta. E sentiram a falta daquela irmã. E aí eles foram embora. De repente o coveiro veio correndo, chegou com os irmãos e falou assim: que velório mais lindo que eu vi! Nunca vi um velório tão lindo. Quem que é essa mulher? Essa mulher era tão importante assim? Aí ele falou assim: por que você está falando isso? Nossa, por acaso ela era da aeronáutica, ela era da marinha, ela era mãe de algum oficial? Porque quando o caixão dela estava passando, eu vi soldados de branco, um do lado e outro de outro, e a espada empaiada e o corpo dela passando, e um general batendo continência para ela. Deus se agrada daqueles que fazem para Ele e ninguém vê.
Porque se você faz para todo mundo ver, você já recebeu o seu galardão. Agora, como nós fazemos para que o Senhor veja? Aí nós entendemos o valor do caráter que você tem como cristão. Isso foi verdade, viu, irmão? Depois você pega lá. E aí você fala assim, eu já estou terminando. Mas como que eu posso ter esse avivamento de Mateus? Como eu posso ser essa pessoa incumbida no propósito que Deus tem comigo? E aí o Senhor falou e me deu uma visão. E a visão, entre aspas, assim, eu vi, né? Não foi uma visão, mas eu vi um vídeo, né? O Senhor me lançou esse vídeo do nada. E eu vi, pastor Edson, um vaso de barro quebrado. E um vinho muito bonito descendo do céu, só que vazava. O vinho descia e vazava. Não parava o vinho para o odre. Não parava. E aí eu perguntei para o Senhor, aí Deus falou assim, a respeito do vinho novo, do odre novo. E aqui nós vemos, mais para frente, depois que o Senhor chamou Mateus, sobre o jejum. Então você quer ser um vaso de honra? Aqui está a receita. Você quer deixar de ser um publicano, uma publicana? Eu estou falando de se preocupar com as coisas demais da terra e entender que Deus tem coisas grandes na tua vida, mas a partir do momento que você se dispõe a fazer a vontade dele, isso não é uma troca não, mas Deus se agrada de abençoar os seus filhos a partir do momento que você se preocupa com o reino. Você se preocupa com a obra, então Deus vai te abençoar, porque Ele se agrada da sua atitude. Então chegaram ao pé dele os discípulos de João dizendo: por que jejuamos nós os fariseus e muitas vezes os seus discípulos não fazem isso? E disse-lhe Jesus: pode porventura andar triste os filhos da boda enquanto o esposo está com eles? Dias porém e virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Ninguém deita remendo de pano novo em veste velha, porque semelhantemente o remendo rompe a veste, faz maior a rotura. E nem se deita vinho novo em odres velhos. Então qual que é a receita para ele ser um vaso de honra e um vaso novo, para Deus te encher do Espírito Santo, para te batizar com o Espírito Santo, para te dar dons espirituais? São 9 dons espirituais. É jejum e oração. Jejum e oração. É oração na madrugada. Os que me buscam na madrugada, eu amo aqueles que me buscam na madrugada. De repente você vai começar a orar em línguas. De repente você vai começar a ter os dons que Deus vai derramar na tua vida, porque você está jejuando e orando. Você está se tornando um vaso novo na mão do outro. E os olhos estragaram, mas desse serviu um novo e um outro novo, e assim ambos se conservaram. Para mim terminar, eu chorei aqui, viu, pastor Edson? Eu confesso que eu chorei nesse final aqui. E eu falei: Jesus, perdoa os meus pecados. Obrigado porque eu estou vivo. O livro de Atos dos Apóstolos começou com os apóstolos, mas eu tenho uma boa notícia para mim e para você: o livro dos Atos dos Apóstolos não se fechou, e você ainda pode escrever a história da igreja. Você ainda pode entender que você é mais importante que o teu emprego secular, que o que você faz para a sua casa e para a sua família. O Senhor diz na sua palavra: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, e ao teu próximo como a ti mesmo. O Senhor viu em Mateus um potencial enorme. Os fariseus apontaram em Mateus e falaram: ele não presta, ele é publicano, ele é isso, ele é aquilo.
ele é traidor. Não, ele é meu evangelista, ele é meu servo, ele é minha serva. Eu vou levantar ele, e ainda ele vai fazer a diferença. E quando eu levar ele para a glória, ela para a glória, eles vão ver: o Senhor levou um grande e uma grande mulher de Deus e homem de Deus. E aí você entra na galeria da fé. Aí você se torna um dos heróis da fé. Porque Sansão começou mal, enchendo a cara, adulterando, se prostituindo, foi pego pelos fariseus, até foi a minha mente ali, foi pego, isso, os filisteus, ficou cego, pastor, porque quando a gente procrastina, quando a gente empurra com a barriga a nossa vida espiritual, a gente fica cego. E foi isso que aconteceu comigo, quando eu me escondi lá na caverna em Campinas, fui ficando cego. É isso que o diabo faz, ele faz a gente ficar cego. E a paciência dele é essa: um dia você cai, eu não tenho pressa nenhuma, mas a gente foi chamado para lutar todos os dias. Eu almejo que naquele dia a gente possa ter a honra de ver: combati o bom combate, guardei, cumpri a carreira e guardei a fé. Eu queria chamar o meu pastor Edson para fazer a oração por nós. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.